Olá meus queridos, tudo bem? Então chegamos aqui para mais uma aula de matemática, mais uma atividade online, né? Vamos prosseguir com as noções sobre função, a continuidade da aula anterior, né? Então vem comigo e vamos para a aula. Então na aula de hoje a gente vai falar sobre noção de função por meio de conjuntos, certo? A gente viu na aula anterior um pouco sobre função. E hoje a gente vai continuar falando sobre função, só que agora por meio de conjuntos, certo? A gente viu na aula anterior também, quem perdeu o vídeo da aula anterior, vou colocar aqui no card para você assistir, tá? A gente viu nela que uma função ela é uma regra que relaciona para cada valor de x, eu tenho um único valor de y, ou seja, uma única resposta, certo? Se eu tenho x igual a 2, então esse valor de x igual a 2 vai ter apenas uma resposta referente a ele. Porém, é sempre necessário a gente exibir quais são as possibilidades de valores que pode ser esse x, certo? Na aula anterior também eu dei um exemplo de um supermercado, né? Onde o x era a quantidade de produtos vendida, tá? Então é importante a gente observar que esse x do supermercado não poderia ser um número negativo, né? Porque como é que eu vou vender menos 2 refrigerantes, por exemplo? Menos 2 sacos de sabão, pacote de sabão, né? Sabão em pó. Enfim, então a gente começa a observar que eu tenho que fazer alguma coisa para limitar esse x. Dependendo da função, ele pode ser negativo, dependendo da função não pode, certo? Outra coisa também, se eu estou trabalhando com x sendo a quantidade de um produto, eu estou vendendo refrigerante, por exemplo, o x poderia ser um número decimal, por exemplo, 0,5, ou seja, meio, né? Tem como eu vender meio refrigerante? Também não tem. Então é importante a gente observar o conjunto, né, que ele pertence, para a gente começar a observar o que pode acontecer e o que não pode, certo? Então, na aula de hoje a gente vai exibir um pouquinho dessa noção de função através de conjuntos numéricos. Não vai ser com tanta aplicação como esses exemplos que eu dei na aula passada, certo? Vai ser apenas com valores mesmo, para a gente começar a ter a ideia. A gente só vai fazer uma aplicação desse conhecimento um pouco mais para frente, tá ok? Então temos, por exemplo, aqui esse conjunto A com alguns elementos, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E temos também aqui esse conjunto B com um pouco mais de elementos. Menos 20, menos 15, menos 10, menos 5, 0, 5, 10, 15 e 20. Então a gente tem que uma função, lá no início do que eu escrevi, tá? Uma função ela é uma regra que relaciona para cada valor de x um único valor de y. Então a gente pode obter uma função dessa maneira aqui, ó. Para cada valor de x a gente obtém um valor em y. Então o que a gente está chamando? Sempre uma função, veja que a setinha ela foi daqui para lá, né? Então para aqui, como ela saiu daqui, então a gente considera que esse conjunto A são os valores possíveis para o x, certo? Os valores que estiverem nesse primeiro conjunto aqui, A gente vai considerar como se eles fossem os valores de x, certo? E os valores em B não necessariamente vão ser todos os y, tá? Os y serão apenas esses que estão sendo tocados pelas flechas. Então seria essa parte de baixo aqui, tá certo? A gente tem um nome especialzinho para esses conjuntos, tá? O conjunto inicial, que é o conjunto onde ficam os valores de x, a gente chama de domínio. É o domínio da função. É a partir dali que eu tenho domínio para ver aonde é que ela vai dar, certo? As possibilidades totais eu chamo de contradomínio. São as possibilidades totais. Os valores que eu tenho aqui no domínio, eles vão para algum lugar lá no contradomínio, tá ok? E tenho também
um outro conjunto, que é esse daqui, ó, que é apenas dos números que foram tocados pela função, certo? Esse conjuntinho menor dentro do contradomínio, ele é chamado de imagem. Por que imagem? Porque cada elemento do domínio foi para ele. Então, cada elemento do domínio tem a sua imagem lá dentro, certo? Então, não necessariamente o conjunto B tem que ter todos os elementos envolvidos, certo? Então, ele pode ter apenas uma parte de seus elementos envolvidos. E essa parte será chamada de imagem. Se ele tiver todo, então ele todo vai ser chamado de imagem também. Então ele vai receber os dois nomes, contradomínio e imagem, se ele for todo. Beleza? Vamos ver agora aqui uma definição mais precisa sobre função e depois uma notação, certo? Um jeito de escrever. Então a definição mais precisa seria a seguinte: dados dois conjuntos não vazios, então é importantíssimo que eles sejam não vazios, porque se for um conjunto vazio, não tenho como fazer ligação dele com ninguém, né? Não tem nada dentro do conjunto, então é importante que os dois sejam não vazios. Então eu vou chamar eles de A e B. Esse nome A e B pode ser qualquer outro nome, tá? A função, ela é a regra que associa cada elemento x pertencente a A, tá vendo? O x, ele pertence ao conjunto. X é um elemento do conjunto A, ou seja, do domínio. Então a função é uma regra que associa cada um deles a um único elemento y de B, pertencente a B. Esse ezinho aqui, não sei se vocês conhecem, é um ezinho, né? Tem aqui e tem aqui. Ele, em matemática, recebe o nome de pertence, tá? Então quer dizer que o elemento x pertence ao conjunto A, tá ok? Então, a função, ela associa um elemento do A, cada elemento do A, com um elemento de B. Aqui fica muita coisa implícita, ou seja, que às vezes passa despercebido da gente, a gente não consegue ver. Então vamos esmiuçar um pouco mais sobre o que fica implícito aqui em alguns slides à frente, tá certo? Antes disso, vamos ver aqui a notação, tá? Notação é F de A em B. Esse tracinho aqui está indicando que os elementos que estão em A, eles estão sendo ligados a algum elemento de B através da função f, certo? Então a função f está ligando os elementos de A em alguns elementos de B, beleza? E nós teríamos aqui uma pequena representação, em que temos aqui o conjunto A, onde cada elemento está sendo ligado a um elemento de B. Cada elemento, ó, o número 1 foi ligado a apenas um elemento de B, e o número 2 foi ligado a apenas um elemento de B também. Beleza? Uma função, ela não vai ser função se acontecer a seguinte coisa. Se eu tiver um elemento em A indo em 2 de B, ó. Observe, o 0, se o x for 0, quanto vale? Pode valer 0 ou pode valer 2, então isso não é função. Se o x for 0, ele só pode ter um valor, x0 igual a 0, ou então x0 igual a 2. Mas se o x for 0, ele poder ser dois valores diferentes, isso não é função. Beleza? Ou também não pode acontecer de sobrar elementos no conjunto domínio, certo? Nesse primeiro conjunto aqui, de onde as setas estão saindo, não pode sobrar ninguém. Por quê? Lembra lá, vamos voltar na definição, que eu falei que era a definição mais precisa. Dados dois conjuntos não vazios, eles não podem ser vazios, lá não era vazio, beleza. Então, uma função é uma regra que associa a cada elemento x pertencente a A, ou seja, se está associando cada elemento x pertencente a A, quer dizer que cada um
dos números que estiverem em A, veja, cada um dos números que estiverem em A vai ter que estar associado a alguma coisa. Mas nesse caso, esses três números, o 1, o 2 e o 3, não está associado a ninguém. Então, não é função por conta disso, tá? E desse primeiro exemplo aqui, ele é colocado nessa segunda parte aqui, ó, que cada elemento x pertencente a A, ele é associado a um único elemento, y pertencente a B. Então, aqui não está sendo associado a um único, né? Está sendo associado a mais de um. Então, não é função, esses dois exemplos aqui não são funções. E pode ser função, é bem parecido, mas às vezes confunde um pouco, principalmente quem está iniciando, né? Esse caso aqui, que o menos 1 está indo para o 2 e o 0 também está indo para o 2. Nesse caso pode. Por quê? Porque cada elemento de A está sendo associado a apenas um de B. Veja. Certo? E todos os elementos estão sendo associados a alguém. Então não feriu regra nenhuma. Cada um está indo para um e todos estão associados com alguém. Então tá ok. Beleza? E outra coisa que também pode acontecer é sobrar elementos no conjunto B. Como a gente viu, cada elemento de A é que tem que ser associado. Não falou em relação aos de B. Então, aqui pode sobrar e aqui pode aparecer duas flechinhas vindo para um mesmo lugar aqui. Nunca duas saindo do mesmo lugar. Beleza? Então, é bem parecido, é verdade, certo? Mas tem uma diferença. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. Então, se a gente tiver a seguinte situação, vamos ver agora aqui uma situação. Temos aqui uma tabelinha, certo? Em que temos alguns valores. X é igual a 1, y é igual a 5. X é igual a 2, y é igual a 7. X é igual a 3, y é igual a 9. X é igual a 4, y é igual a 11. Se x é igual a 5, y é igual a 13. Se x é igual a 6, y é igual a 15. Se x for 7, y é 17. E assim sucessivamente. Beleza? Então, se a gente tiver essa situação, o que é que a gente pode expressar na forma de conjuntos da seguinte maneira? Um conjunto A, como a gente já viu, o conjunto A, ele sempre vai estar relacionado aos elementos de X, né? Então, por isso que a gente aqui no conjunto A observa os elementos que tem aqui em X, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no conjunto A tem que estar esses elementos, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. E no conjunto B? O conjunto B são os elementos que estão em Y, né? Então, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17. Se no conjunto B, não apareceu aqui, tá? Mas se no conjunto B tivesse 19, 20, 21, 22, 23 seguindo aqui, não teria problema nenhum. Por quê? Porque a gente viu no slide anterior que no conjunto B pode sobrar elemento à vontade. No conjunto A, se eu tivesse outra sequência aqui, né, 8, 9, 10, aí não poderia. Por quê? Porque a gente viu que no conjunto A não pode sobrar elementos, certo? Então beleza, mas não era isso que eu queria dizer não. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer exatamente a ligação de um número com o outro através da função. O que é que a função diz pra gente? Mas não está dizendo nada. Está dizendo sim, é só a gente prestar atenção. Aqui na tabela diz que quando x é 1, o y é 5. Então é só a gente ligar o 1 para o 5. Nossa, coisa de primeira série, cara. Então, se o x é igual a 2, então a gente vai ligar para o 7. Tá vendo, galera, que não é difícil, só prestar atenção, tá?
Às vezes muita informação fica implícita, ou seja, escondida, tá? É verdade, tá? Eu não vou também dizer que quem errar uma questão tem que voltar para a primeira série, não tem nada a ver isso que eu acabei de falar com isso aqui. Mas se a gente entender, se você entender, vendo eu fazer, às vezes seja fácil, mas às vezes quando você vai fazer, você tem alguma dificuldade. Isso é verdade, tá? Então, por isso que é importante você entender o que é que está sendo trabalhado aqui, o que é que está acontecendo. Por que que o 1 está indo no 5? Por que que o 2 está indo no 7? Por que que o 3 vai para onde agora? O 3 vai para o 9. O 4 vai para o 11, certo? É só olhar aqui a tabela, ó. O 5 vai para o 13. O 6 vai para o 15. O 7 vai para o 17. Então, você tem que entender o que é que está acontecendo. Por que que eu fiz essas ligações dessa maneira. Se você entender o porquê, vira realmente um assunto muito fácil. Agora, meu amigo, se você não entender, isso daqui vira um bicho de 70 cabeças, não é de 7 cabeças não, tá? Então preste atenção, tente entender aí o que a gente está passando nesse passo a passo, beleza? Então a gente, para não prolongar muito essa aula, vamos aos poucos, né? Nós vamos aos poucos para vocês irem pegando cada detalhe. Vamos passar agora a atividade para trabalhar esse pouquinho que foi passado aqui. Beleza, galera? Então eu espero que vocês fiquem com Deus, bons estudos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.